Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E hoje, depois de vocês terem acompanhado um pouquinho da minha vida real, agora eu vou falar com vocês sobre as 9 leituras que eu fiz nesse primeiro trimestre. Agora eu também estou com um novo microfone e eu espero que o áudio melhore. Alguns livros aqui em específico eu vou contar algumas coisas, mas não vou ficar detalhando sinopse, porque tem livros aqui que são muito conhecidos, então eu acho que só perca de vídeo. O primeiro livro que eu vou falar pra vocês é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Eu comecei o ano lendo isso aqui, ele estava parado faz uns bons meses na minha estante, e eu resolvi dar uma chance. Não foi a primeira leitura que eu fiz da Taylor Jenkins Reid, é o segundo livro que eu leio dela. Evelyn Hugo é um livro muito hypado, que eu fui com muitas expectativas, e no fim, não é um livro que eu detestei, mas também não é um livro que eu amei. Eu já vi pessoas dando a mesma opinião que a minha, de que o livro em si ele é muito legal. Acompanhar toda a vida, a trajetória da Evelyn Hugo é muito legal. Mas a parte de quem narra o hoje, né, é a Monique. Gente, é muito chato. A Monique é muito chata. Afinal, pra mim não foi uma coisa tão chocante pelo fato de eu não ter me apegado tanto à personagem da Monique. Ele tem um mistério aqui junto que eu não imaginava. Se eu não me engano, eu dei 3,5 estrelas pra esse livro. Que a gente resulta o quê? Um 7, um 7 de 10. Não é uma nota ruim, mas como ele é um livro muito amado por todo mundo, então eu simplesmente sou massacrada por dar essa nota para Evelyn Hugo. O segundo livro que eu li esse ano foi Coisas que apenas a madrugada poderia ter me contado. Outro livro da Sabrina Centelli. O primeiro livro que eu li dela foi A Depressão, uma Borboleta Azul. Ele é um livro de poemas, poesia, e eu achei muito bonito a escrita dela. Muito pessoal também. Ela narra, ela fez da dor dela, o processo de depressão literalmente dela, com que a escrita fosse um escape para ela. Então, vários poemas, ela detalha sobre a depressão, o momento depressivo onde ela estava. É um livro um tanto pesadinho, mas ele é gostoso, porque ele flui bem, já que são poemas. Então, é uma leitura rápida, mas tem alguns gatilhos. Tem um poema desse livro que eu amo, que é quando ela fala que tudo que eu poderia não ter vivido. Cara, isso me pegou muito, porque ela, como eu já tinha lido antes o livro dela, né, A Depressão, a Borboleta Azul, então ela narra, tipo assim, vários acontecimentos, tipo, do cotidiano, o ordinário. Abrir a janela e ver o sol pela manhã. Brincar com meu sobrinho no parque. Fazer tal coisa. Nada disso eu poderia ter visto se eu tivesse tirado minha vida naquela noite, tal. Gente, isso é tão pessoal, é tão íntimo, que chega a ser desconfortável de ler. Não é só ela detalhando a dor, é também ela dizendo, tipo assim, mas tá bom, foi vivendo essa dor que eu aprendi e tô aqui pra compartilhar com vocês. Então é muito bonito, muito bonito. O terceiro livro do ano foi Nunca Minta, da Freida McFadden. Aqui a gente já tava entrando no limbo. Eu queria muito ler um suspense, então eu decidi ir pra Freida de novo. Eu já tinha lido ano passado A Empregada dela, eu amei, foi muito gostoso de ler, então eu decidi ler Nunca Minta. Eu não sei se eu tava no começo do ano, que bad que foi essa que me deu, mas eu achei o livro bem raso. Tem pessoas que leram, gostou dele, eu até debati sobre isso no clube, e as meninas gostaram da, da leitura, foi bem divertido para elas. E o livro em si ele não é ruim, é um suspense bem farofa, do jeito da Freida. Então você vai lendo, você se prende realmente na história. Tem elementos que você fica tipo assim, cara, e agora? Mas, gente, eu não consegui me apaixonar pelo livro. Esse livro tem até um vídeo, eu acho que foi o primeiro vídeo do canal, foi sobre ele. Aqui, se você voltar uns 2 vídeos, então você vai ver essa resenha. E porque assim, no final virou uma farofada. Tinha tanta coisa pra se juntar, tanta história picada aqui que, ai gente, eu não tava aguentando. O livro, ele passei, não vou falar muito dele porque eu tenho vlog aqui no canal também, mas o livro eu passei entre o passado e o presente, né, onde um casal vai morar na casa da doutora Adrienne, e a doutora Adrienne morreu, né, tá desaparecida, ninguém sabe onde ela tá, que não foi encontrado o corpo, né, na verdade, então ela só está desaparecida. Ou ela tá como morta, eu não lembro. Mas enfim. Nisso, esse casal vai morar nessa casa, né, encontra várias fitas de que ela é uma psicóloga, né, ela gravava todas as consultas dela, e tipo assim, o livro vai caminhando até a gente entender o porquê que ela desapareceu. Ai gente, enfim, né, não sei falar sem dar spoiler, então é isso. A vida é assim, falar de livro, gente que vai amar, tem gente que vai odiar, tá tudo bem. A minha quarta leitura do ano foi um conto que eu tinha começado em dezembro de 2024, não consegui terminar, levei para esse ano, que foi Leite de Natal, do Ítalo Oliveira. Ele é um escritor brasileiro
Eu me apaixonei pela escrita dele, porque eu li um livro que chama Esôfago. A escrita dele foi muito gostosa. Como, tipo assim, eu nunca tinha lido um livro de Natal, falei assim, já que é um autor que eu acabei de conhecer, ele tem um conto de Natal, eu vou ler. E, gente, é bem padrão. Eu me senti assistindo um filme da Disney. Ele é muito gostosinho. É sobre uma bailarina e um... Acho que ele é pianista. Não consigo lembrar das histórias, né? Eu li em janeiro, eu acho, e olha só. Nesse livro a gente vai falar sobre a Tori e o Adam. E a Tori, ela é uma bailarina que tá esperando sua grande chance de brilhar num musical, num espetáculo, de ser a grande estrela, né? Tipo assim, o Lago do Cisne, ela ser o Lago do Cisne. Só que ela não consegue o papel principal. E aí vira tipo um romance por conveniência. Ela precisa dele, ele precisa dela. Então fica nesse jogo. E obviamente, no final eles vão se apaixonar. Então, pelo que se propõe, foi muito bom. Eu amei a leitura. Super indico o Ítalo Oliveira pra vocês. Eu vou até deixar o Instagram dele aqui em algum lado da tela pra vocês acompanhar, porque ele escreve coisas muito boas. Quinto livro dessa lista, que é Nada Disso é Verdade, da Lisa Joel. Eu não vou falar muito sobre ele também, porque tem um vídeo aqui no canal. O segundo vídeo que eu fiz foi vlogando essa leitura, que é Nada Disso é Verdade. Então, eu não sei se eu não tava na vibe de suspense, o que tava acontecendo, porque eu já não tinha gostado do livro da Freida, e eu fui ler mais um suspense. E nada de tão surpreendente. Que envolve a amizade de duas pessoas, que acabou virando um caso policial. Duas pessoas que se conheceram, que faziam aniversário no mesmo dia. E elas viraram amigas até que no final virou um caso policial, loucura, atrás de loucura, morte envolvida. E a gente vai tendo os elementos do passado, que é a história sendo contada. E também temos o presente, que é todo detalhado pra gente em jornais. Uma das meninas principais, ela tem um podcast. E aí é narrado toda essa história através do podcast dela, né? A Alex, eu acho. Então a gente tem o presente, que é o podcast sendo contado de tudo que aconteceu, intercalado com o passado, que é contando realmente cada detalhe da história pra gente entender o que se passa na cabeça dessas personagens. E foi um livro gostosinho até de ler, fiquei meio angustiada em algumas partes, diferente do primeiro suspense, que foi o Nunca Minta, né? Esse livro ele já detalha um pouco mais algumas coisas e tem mortes envolvidas, então foi um pouquinho mais complicado. Mas foi um livro 3 estrelas também. Agora o sexto livro, eu não tenho muito o que declarar sobre ele. Foi Uma Tempestade de Verão, livro base para qualquer fã da Taylor Swift. Literalmente, a Taylor Swift tem uma música que chama Hey Stephen. E essa autora baseou esse romance nessa música da Taylor Swift. Então, é um livro para quem é fã da Taylor. É um romance de verão, muito gostosinho, bem adolescente. Eu li ele junto com o clube. Ele é um livro fala sobre um romance, fala sobre luto. É uma menina que ela perdeu a irmã faz, eu acho que 1 ano. E a prima dela vai casar, da personagem principal. A prima dela vai casar, então toda a família vai se reunir. E aí ela, tipo assim, se afastou de toda a família, dos primos, por conta da morte da irmã, né? Que ela sentiu pra caramba. Então me lembrou muito uma vibe Mentirosos, pelo fato de, sabe, família junta, né? Indo tipo pra casa de praia, né? Pra estar todo mundo reunido e tal. E isso envolve um romance. É bem gostosinho, bem clichêzinho. Não tenho muito o que falar sobre ele, não. Ele é um livro bem infanto-juvenil. Sabe, pra quem leu Amor Gelato, é um livro sem grandes expectativas, grandes coisas. Mas é um romancinho comfort. Que a gente começa. Aqui o babado começa a ficar bom. Aqui começa a ficar bom. Por quê? O sétimo livro foi Asas Reluzentes. O novo livro do universo das fadas Disney, que é o universo dos livros, trouxe pra gente. Eu sou muito fã da franquia Tinkerbell. Então, ter a história contada pela fada Clarion, né? A rainha Clarion, e o Lord Milori, que é o guardião do Bosque do Inverno. Porque assim, no fim, a gente sabe o que vai acontecer. Eles não podem ficar juntos, né? É um romance proibido. Porque a gente sabe disso. Quem assistiu o filme da Tinkerbell, né? Eu não lembro o nome. Sabe que eles não vão ficar juntos. Mas é toda a trajetória entender realmente por que eles não podem ficar juntos. Eu achei muito gostoso. Eu tava vindo nessa vibe de leituras que eu não tava mais aguentando. Tipo, que nada tava me prendendo realmente. Eu terminei por terminar, mas não tava me pegando as leituras, sabe? E quando eu terminei Asas Reluzentes, eu fiquei tipo, e agora? O que eu vou fazer? Pra quem não assistiu a franquia Tinkerbell, né?
existe a divisão das fadas. Fadas das estações quentes. E as fadas do inverno. O mundo delas não se misturam, por quê? Uma fada das estações quentes não pode ir para o bosque do inverno, porque corre o risco das asas dela serem congeladas e se quebrarem. E quem é do bosque do inverno não pode simplesmente vir para as estações quentes, porque corre o risco de as asas derreter. Tem um grande mal. Eles chamam, eu achei muito inteligente essa pegada. Eles chamam de os pesadelos. São tipo o vilão aqui do livro. E eles vão ter que trabalhar junto, por quê? A Clarion tem que ir pro bosque do inverno para ela descobrir onde esses pesadelos estão presos, por que eles conseguiram ir para as estações quentes, o que tá acontecendo. Então, eles vão ter que trabalhar junto. Envolve um romance. E ao mesmo tempo é um romance proibido, porque a Clarion, ela nem deveria estar indo pro bosque do inverno. É realmente proibido. E ela vai virar a rainha daqui a, sei lá, 3 semanas, e ela tá tendo que se desdobrar pra saber como que ela e o Lord Milori vão acabar de vez com esses pesadelos. É um livro sobre fadas, gente. É o universo Disney fadas. Quem gosta, gosta. É. Então vamos agora pro livro número 8. A Curandeira de Zalindov. O livro em si é todo ambientado dentro de uma prisão. A gente é apresentado a esse mundo, né? Ela vive numa prisão, ela é a curandeira de Zalindov. Então, a gente entende como que ela chegou lá, porque, na verdade, tem todo um sistema ali. O pai da Kiva, ele é um curandeiro, e como ela vive com ele lá, né, ela se torna a curandeira depois que o pai acaba falecendo. Teve uma grande doença lá, e o pai dela não conseguiu achar o antídoto, né, para essa doença, então ele acabou morrendo também. E a Kiva teve que assumir o lugar do pai. A história é contada 10 anos após ela chegar na prisão, então ela já tem uma certa experiência como curandeira. Mas no meio de tudo isso, um dia, do nada, chega alguém lá pra Kiva cuidar, e ela é dada como a rainha, tipo a rainha, né? A pessoa que comanda os rebeldes. E aí nisso, ela vai ter um julgamento diferente dos demais, que é o julgamento pelas ordalhas, algo assim. Um julgamento de 4 provas. E essas 4 provas, cada um é sobre um elemento. Água, terra, fogo e ar. Por quê? A família do rei e da rainha, eles dominam os 4 elementos. Então, vão submeter essa rainha rebelde a 4 desafios mortais envolvendo os elementos. Começou a ficar esse sistema de magia que eu falei, cara, muito legal. Não é um sistema de magia complicado, é algo bem tranquilo de se entender para você que é novo na fantasia. Tem um romancezinho ali no ar. Muita gente me falou que, tipo assim, não, o final é surpreendente, não sei o quê. O final realmente é legal, não é algo, ai meu Deus, nunca foi esperado que isso acontecesse. Mas é porque tem um gancho pro segundo livro, né? É uma trilogia. Então, obviamente, não tem um fim esse livro. Agora, o 9º livro, né? O livro número 9, é nada mais, nada menos que Alice no País das Maravilhas. Muito aleatório, né? Meu gosto de leitura vai assim, olha, tá aqui, depois vai pra cá. Eu sou apaixonada pelo filme da Disney, né? Eu acho que é 1950, né? Da época de 50, que foi o desenho. O primeiro desenho de Alice, que na verdade é o mais real, né? O mais próximo realmente do livro. A gente entende que, na verdade, o País das Maravilhas é só a fuga e a Alice entendendo que ela tem que crescer. Ou que ela já cresceu. Porque, na verdade, o livro se passa e a Alice tem 7 anos. Então ela é uma criança. Mas ela é uma criança muito pra frente. Muito além da idade dela. Né? A cabeça dela, ela tem, sei lá, mais idade. E é aquilo, né? De saber quem eu sou, quem sou eu, né? Pra onde eu vou. Aí é uma coisa que fala, né? Se você não sabe quem você é, se você não sabe pra onde você vai, então qualquer caminho serve. Toda a parte de crescer, eu só pude entender agora com a idade que eu tenho. Então foi uma experiência muito gostosa. E eu me arrependo de ter parado um pouco antes e ter terminado ele agora no começo do ano, porque eu sinto que eu aproveitei realmente a leitura. Não li só por ler e colocar na minha lista. Bom, após falar por longos minutos, acaba aqui a saga dos livros que eu li nesse primeiro trimestre do ano. Eu me sinto muito feliz, foram 9 livros, então foi bom até. Bom, mas é isso. É isso que eu tinha pra falar pra vocês. Essas foram as minhas leituras desse ano. Comenta aqui embaixo se você já leu algum desses livros, se você gostou, odiou, qual foi a sua opinião sobre esses livros, que eu vou adorar saber. E é isso, meus amores. Agora vou viver mais um pouquinho aqui, vou dar uma pintadinha nas minhas unhas, me embelezar um pouquinho e até o próximo vídeo.